E aí, hoje a gente vai fundo em uma das músicas mais fascinantes do Chico Buarque, A História de Lily Brown. Sabe aquela canção que parece um conto de fadas logo de cara? Pois é, mas ela esconde um monte de camadas, um monte de significados, e a gente vai desvendar essa história juntos. Pois é, a música já começa com aquela cara de filme, sabe? A protagonista conta que, pronto, o homem dos sonhos dela apareceu, assim, do nada, no meio do dancing. Bem como num romance. É aquele comecinho clássico, né? Que já deixa a gente esperando uma baita história de amor. Só que a gente está falando de Chico Buarque, né? Então, claro que as coisas não são tão simples assim. Essa perfeição toda do começo é só o ponto de partida para uma história bem mais complexa, às vezes até meio sombria. Então, bora investigar o que tem por trás dessa fachada toda romântica. Essa primeira parte da música, ela é toda construída com uma linguagem muito visual. É quase como se um filme estivesse passando na nossa frente. E olha só como começa, com um termo de fotografia, zoom. A letra diz que os olhos dele a chuparam. É como uma câmera dando um zoom bem rápido, sabe? Focando nela e pegando toda a atenção. E a cena continua. Ele a comia com aqueles olhos. E a cada close, a cada aproximação, ela vai meio que desmontando, perdendo a pose e a defesa dela. Aí, em resposta a esse olhar todo, o que é que ela faz? Diz cheese, como se estivesse posando para uma foto mesmo. É tudo uma performance e um jogo de sedução que parece tirado de um roteiro de filme. E o resultado? A visão dela fica flou, que é desfocada em francês. E é aqui que a coisa fica bem interessante, porque tem uma dupla interpretação. Será que a visão dela tá turva de paixão, como uma lente de câmera sem foco? Ou, como sugeriu um comentarista, o Rui, será que é o efeito do álcool? Afinal, ele tinha acabado de pagar um drink para ela. Fica a dúvida, né? Então, esse romance é todo montado em cima de clichês daqueles bem clássicos. Ele manda flores, manda poema, trata ela como o foco de luz. E tem essa referência direta ao filme O Anjo Azul, que a comentarista Yolanda apontou e que é, nossa, fundamental. Isso já estabelece de cara aquela ideia da artista de cabaré que encanta o homem sério, respeitável. Já dá pra sentir que vai ter um choque de mundos aí na frente. E tudo isso leva a gente para a grande pergunta, a pergunta que gera debate entre os fãs há décadas. Afinal de contas, quem é essa mulher, a Lily Brown? A letra vai jogando umas pistas, mas nunca dá uma resposta final, sabe? E por isso as interpretações são tantas. Seria ela um artista? Uma estrela? Uma cortesã? Ou simplesmente uma mulher livre, bem à frente do seu tempo? Ok, vamos dar uma olhada nas 3 teorias principais que rolam por aí. A primeira, que comentaristas como a Ana Carolina e o Dylan defendem, é que ela era uma artista mesmo, uma star, em turnê. E faz todo sentido, a letra fala isso. A segunda teoria já é mais polêmica e foi levantada pelo Rui. Ele acha que ela poderia ser uma cortesã. Expressões como "era mais um" e o próprio ambiente do dancing dão essa pista. E o Rui ainda tem uma sacada genial. Ele diz que a frase "como amar esposa" pode soar como a mariposa, que era uma gíria antiga para prostituta. Incrível, né? E aí tem a terceira visão, da Bárbara, que diz que ela não era nem uma coisa nem outra. Era só uma mulher moderna, independente, que ficou sem graça com a abordagem tão direta dele. Isso explicaria ela colocar o chale no decote e ficar com as faces rubras. E se não bastasse, para adicionar mais uma camada de complexidade nisso tudo, a comentarista Beatriz lembrou de um detalhe. Existiu uma Lily Brown de verdade, uma escritora e feminista alemã lá do final do século XIX que defendia a independência financeira das mulheres. Pensa bem, Chico Buarque escolher esse nome, difícil ser só uma coincidência. O nome da música já é por si só uma declaração. Mas olha, independentemente de quem ela era, a história chega num ponto de virada, um ponto bem dramático. Aquela fase de romance de cinema acaba. E o que vem no lugar é uma realidade completamente diferente, uma transformação radical na vida dela. E aqui que está o verso-chave de tudo. O amor dele agora tem uma condição. Ele diz que não a ama mais como estar, ou seja, aquela figura pública, artista livre que ele conheceu e desejou. Não. Ele só vai amá-la como esposa. Um papel bem definido e ilimitado por ele. A partir desse momento, o que a gente vê é um processo quase metódico de apagar a identidade dela, passo a passo. As rosas, que eram símbolo do romance, amassadas. As fotos, que eram o registro da vida dela, queimadas. E o beijo no altar não é o final feliz do conto de fadas. É o selo de um contrato que basicamente anula quem ela era antes.
É a destruição do passado dela para construir um futuro que só ele controla. Bom, e aí a gente chega na estrofe final. E essa é, sem brincadeira, uma das mais poderosas e cheias de possibilidades de toda a música popular brasileira. A repetição da palavra nunca chega a ser sufocante. É uma lista de tudo o que ela perdeu. Acabou o romance, acabou o cinema, o drink no dancing, acabou o tease, acabou a liberdade. Cada nunca desse é como um prego fechando o caixão da vida que ela tinha antes. E a genialidade do Chico explode na última frase, nunca mais feliz. O que isso quer dizer? Bom, a leitura mais óbvia, que muita gente como a Cláudia e o R. Machado seguem, é a da tragédia. Ela perdeu tudo e, portanto, nunca mais vai ser feliz. Fim. Só que a comentarista Juliana traz uma virada incrível. E se a frase significa ao contrário? Que ela nunca esteve mais feliz do que agora. Uma leitura que vira o jogo e transforma uma tragédia numa história de libertação. Essa ambiguidade é o coração da música. E calma que tem mais. O Rui, aquele mesmo da teoria da mariposa, ele volta com outra interpretação fantástica. Para a frase, nunca uma espelunca. Ele sugere que o jeito que ela fala isso pode não ser uma constatação, mas sim um desafio, uma ironia. Tipo, eu? Numa espelunca? Nunca. Imagina. Dando a entender que, na verdade, ela continua indo nesses lugares, sim, mas escondida. Uma pequena rebelião secreta dela. Tudo isso nos leva a uma pergunta final. Por que essa música continua tão forte, tão relevante, décadas depois? Especialmente quando a gente pensa na experiência feminina. Acho que a resposta está em alguns pontos. Primeiro, a história da Lily Brown é vista como universal por muita gente. Como disse a comentarista Tati, só quem se casou entende profundamente esta letra. É a ideia de que muitas mulheres acabam abrindo mão de quem são por causa de um relacionamento. Outro ponto que o Dylan levantou é que a música celebra o desejo feminino, o prazer, algo que não se via tanto por aí. E por último, claro, existe essa admiração geral pela sensibilidade do Chico, né? Um homem conseguindo capturar com tanta precisão as complexidades da alma feminina. E é isso, a gente fica com uma música que pode ser sobre uma artista, uma cortesã, ou só uma mulher querendo ser livre. Uma história que pode ser trágica, ou sobre libertação, ou até sobre uma rebeldia silenciosa. No fim, a reflexão que fica é sobre as perguntas que essa obra-prima continua fazendo pra gente até hoje. Valeu pela companhia nessa análise.